Pronto. Vocês conseguem ver certinho? Sim. Eu riscando aqui, dá para ver? Aham. Tá joia. Pessoal, não consigo ver vocês mais, tá? Agora eu estou em segundo plano aqui. Deixei a tela dividida, tá? Para eu ver o chat aqui. Mas a imagem de vocês, nesse momento, eu não consigo ver. Vocês conseguem me ver? Sim. Sim. Isso é o mais importante que o assunto. Então, vamos lá. Então, volumetria de precipitação, ela se divide em 3 métodos de análise. Método de Mohr, de Vollard e de Fajans. O método de Mohr, eu vou explicar com mais detalhes. Eu detalhando esse método de Mohr, ele já vai dar uma base para os dois outros métodos. Então, os dois outros métodos eu não preciso detalhar tanto, porque algumas coisas são em comum. Então, como que eu vou explicar? Estou apresentando uma situação problema aqui, estou apresentando um exercício, e a partir desse exercício, eu vou fazer as explicações conceituais. Então, eu apresento o exercício, a gente vai esquematizar o procedimento, entender o que está acontecendo, só que ao invés de eu sair resolvendo esse exercício aqui, eu vou explicar passo a passo quais são as reações, quais são os equilíbrios, por que o método funciona, e aqui ao final a gente volta no exercício fazendo a resolução. Tá ok? Então, o exercício é o seguinte, ó. Nós temos 10 ml de uma amostra de soro fisiológico. Soro fisiológico é composto por cloreto de sódio. Essa amostra de 10 ml foi titulada com solução de nitrato de prata 0,1 mol por litro, na presença do indicador cromato de potássio, e nessa titulação, o volume de titulante, o volume de nitrato de prata consumido foi 15,4 ml. Diante desses dados, eu quero determinar o teor de cloreto de sódio no soro fisiológico. O teor massa por volume. Então, por exemplo, se eu encontrar uma resposta, o teor é 2%, significa que cada 100 ml do soro fisiológico, volume, contém 2 gramas de cloreto de sódio. Então, como que seria o procedimento? Eu tenho o Erlenmeyer, onde eu vou colocar o titulado. Quem é o titulado? A solução cuja concentração é desconhecida. É o analito. Quem é o analito? Cloreto de sódio, que é o soro fisiológico. Qual é o volume que eu coloquei para ser titulado? 10 ml. Eu quero descobrir a concentração de NaCl. Então, aqui eu tenho uma interrogação. Num primeiro momento, eu vou encontrar essa concentração em mol por litro e depois eu vou transformar em porcentagem, massa por volume. E eu tenho o titulante. O titulante é uma solução cuja concentração é conhecida. Então, nitrato de prata, concentração 0,1 mol por litro. E eu fui abrindo a torneirinha da bureta. O nitrato de prata foi gotejando sobre a solução de soro fisiológico e foi acontecendo uma reação química. Ao final dessa reação química, né, eu fecho a torneirinha
E aí eu observo que o volume aqui consumido foi de 15,4 ml. E aqui no Erlenmeyer tem um indicador para identificar o final da titulação, que é o cromato de potássio. Então, a GNO3 sendo adicionado ao cloreto de sódio. Dúvidas até aqui? Tranquilo. Não, Tá. tô tranquilo. Quais são as substâncias? Tá. Quais são as substâncias envolvidas? O cloreto de sódio do soro fisiológico é um sal que se dissocia 100%. Então, eu tenho a proporção de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, a concentração de NaCl será igual à concentração de cloreto. O nitrato de prata também é solúvel em água. A proporção é de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, a concentração de cátion Ag+, será a mesma concentração de nitrato de prata. E eu vou acrescentar aqui ao soro fisiológico uma pequena quantidade de cromato de potássio, que vai se dissociar em 2 mols de K+, e 1 mol de ânion cromato. Quais são as espécies importantes aqui? O cloreto, o Ag+, e o cromato. As outras espécies estarão presentes aqui no sistema para manter um equilíbrio eletrostático. Mas são essas 3 espécies aqui, cloreto, Ag+, e cromato, que vão participar do processo reacional. Então, esse método de Mohr, ele serve para análise de haletos, iodeto, brometo e cloreto. Nesse exemplo, estamos fazendo uma análise de cloreto. Cloreto, brometo e iodeto, quando na presença de Ag+, reagem formando um sólido, iodeto de prata, brometo de prata ou cloreto de prata. Então, a reação em questão é essa daqui. Eu tenho cloreto no soro fisiológico, estou adicionando Ag+, o Ag+, vai reagir com cloreto e vai produzir AgCl sólido. Produzir até que todo esse cloreto seja consumido. Esses sais são ditos como sendo insolúveis. Insolúveis, na verdade, significa que eles possuem uma solubilidade muito baixa, uma solubilidade quase desprezível. Então, se a gente olhar o KPS, a constante do produto de solubilidade, que é a concentração de Ag+, vezes a concentração aqui de X-, eles estão na ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 13, 10 a menos 17. Isso significa que a concentração desses íons em solução ela é muito, mas muito pequena mesmo. De modo que quando o Ag+ reagir com o Cl-, quase 100% desses íons irão se transformar em AgCl. E o Ag+ também reage com o cromato, oriundo do indicador, formando um precipitado de cor avermelhada, que é o cromato de prata. Essa reação forma um precipitado também porque o expoente aqui é muito pequeno, 10 a menos 12. Então, esse equilíbrio está muito deslocado aqui para a esquerda. Todos eles. Se a gente tratar como equilíbrio químico, sempre deslocado para a esquerda. O que eu posso fazer com essas 4 reações? Eu posso escrever na forma inversa. Peguei os reagentes e transformei em produto. E aí eu tenho Ag+, mais e menos produzindo AgI, Ag+, mais Br- produzindo AgBr, Ag+, mais Cl- produzindo AgCl. Se eu invertir a posição do reagente com o produto, agora eu tenho a constante de formação.
A constante de formação é o inverso desse valor. Ou seja, será 1 dividido por esse valor. Se eu invertir reagente com produto, o numerador e o denominador trocaram de posição. Então, se eu achar o valor inverso aqui, eu vou ter esses valores aqui. Já vou aceitar. Só que observe o seguinte. O que vai acontecer? Eu tenho a GCl produzindo Ag+, mais Cl menos. E a G2CrO4 produzindo 2Ag+, mais CrO4, 2 menos. Quando o Ag+ cair aqui no Erlenmeyer, quem que ele vai encontrar? Ele vai encontrar o cloreto e vai encontrar o cromato. Então, quando esse Ag+ cair no sistema, ele vai encontrar o cloreto e vai encontrar o cromato. Com quem ele vai reagir primeiro? Com o cloreto. Mas calma aí, o cloreto ele não é mais solúvel, né? O cloreto de prata não é mais solúvel do que o cromato de prata? 10 a menos 10 é maior do que 10 a menos 12. Então, ou a constante de formação do Ag+ com Cl-, 10 elevado a 9, é menor do que a constante de formação do cromato de prata, que é 10 elevado a 11. Se 10 elevado a 11 é maior do que 10 elevado a 9, o Ag+ não deveria reagir primeiro com o cromato? Não, porque nós temos a constante de formação ou a constante do produto de solubilidade. Observe que, nesse caso, o sal é na proporção de 1 cátion para 1 ânion. E embaixo é de 2 cátions para 1 ânion. Não são sais do mesmo tipo. Se fosse assim, AgX e AgY, eu só olharia a constante aqui. A que for maior é a que vai ter preferência de reagir. Mas como os sais são de tipos diferentes, eu preciso calcular a solubilidade de cada um desses. Como que eu calculo a solubilidade? AgCl se dissocia em Ag+, mais Cl menos, na proporção de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, se eu tenho uma certa quantidade de sólido aqui, esse sólido vai se dissociar. Se dissociar quanto? Muito pouco, produzindo uma quantidade X e uma quantidade X, 1 para 1. Então, 1 para 1, X e X. Esse X está em mol por litro. Como é que eu calculo o KPS? KPS é igual a concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-, que é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 10. Ag+ e Cl- tem a mesma concentração, que é X vezes X, que vai dar X ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a 10... Professor, é menos 10. Oi? Não é menos 10. Desculpa, menos 10. Obrigado. 1,8 expoente menos 10 vai dar 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, se eu tiver um precipitado de AgCl na presença de água,
qual será a concentração de Ag mais e Cl menos no meio? 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E agora eu faço o mesmo procedimento. A proporção aqui é de 1 mol para 2 mols para 1 mol. Estão rindo aí? Eu não estou vendo, tá? Então, quanto que esse precipitado vai produzir de Ag+? 2x e x, já que a proporção é de 2 para 1. Como que eu calculo o KPS? KPS é a concentração de Ag mais elevado a 2, que é o coeficiente do balanceamento, vezes a concentração de cromato, aqui é elevado a 1. Ó, 1, 1. Então, aqui ficou 1 aqui e 1 aqui. Que é igual a 1,1 vezes 10 a menos 12. Quanto que é a concentração de Ag+? É 2x elevado ao quadrado, vezes x, que é igual a 1,1 vezes 10 elevado a menos 12. Então, vai dar 2 ao quadrado, 4x ao quadrado vezes x, vai dar 4x ao cubo, é igual a 1,1 vezes 10 a menos 12. E aí eu encontro o valor de x. Esse valor tem que dar... Não tem aqui. Seis vírgula 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, observe o seguinte. O expoente aqui é 10 a menos 5, 10 a menos 5. 6,5 é maior do que 1,34. Então, o cromato de prata ele é mais solúvel do que o AgCl. Se o AgCl é menos solúvel, ele vai precipitar primeiro. Então, quando eu estiver adicionando Ag+, a essa solução que contém cloreto e cromato, o Ag+ vai reagir com o cloreto. Quando o cloreto acabar, o Ag+ vai reagir com o cromato. Então, aqui vai ficar assim. Eu vou colocando gotinha por gotinha de Ag+. O Ag+ vai reagindo com o cloreto. O Ag+ vai reagindo com o cloreto, formando a HCl. E aí o Ag+ vai consumindo cloreto, vai consumindo cloreto. Vai chegar um momento em que todo o cloreto será consumido. Aí a primeira gotinha que eu colocar mais do Ag+, ele reage com cromato, formando um precipitado vermelho que vai indicar o fim da titulação. O AgCl é um precipitado branco e o Ag2CrO4 é um precipitado vermelho. Então, eu vou acrescentando Ag+, ele vai reagindo com cloreto, vai produzindo AgCl, que é um precipitado branco. Quando todo o cloreto for consumido, a primeira gotinha de Ag+, vai reagir com o indicador, formando um precipitado de cor vermelha, que vai indicar o volume final da titulação, que é 15,4 ml. Dúvidas até aqui? Não, professor, está tranquilo. Agora, qual é a limitação desse método? Ele só funciona na faixa de pH entre 6,5 e 10. Por que isso? Se o pH for menor do que 6,5,
o que vai acontecer com o indicador? O cromato reage com H+, porque 6,5 já é um pH levemente ácido. Se eu for aumentando o pH, desculpa, se eu for diminuindo o pH, o meio vai ficando mais ácido, vai aumentando a concentração de H+. Princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Se eu aumento a concentração de H+, o equilíbrio vai para a direita. E aí o cromato se transforma nesse íon. Se eu continuar diminuindo o pH, né, se eu continuar aumentando a concentração de H+, o equilíbrio vai mais para a direita ainda, formando o ácido crômico. E esse ácido crômico aqui, ele não é indicador. Então, quanto mais ácido o meio, quanto mais eu diminuir o pH, mais esse equilíbrio vai para a direita, menos cromato eu terei. Então, o equilíbrio aqui vai indo para a direita. Então, em meio ácido, em pH menor do que 6,5, essa titulação não funciona. E em pH maior do que 10, o que acontece? O Ag+, vai reagir com a hidroxila, típica de meio básico. Então, quanto mais básico for o meio, maior a concentração de hidroxila. Aí o equilíbrio vem para a direita, formando hidróxido de prata. Então, esse Ag+, que eu adiciono à solução, ao invés dele reagir com o cloreto, ele vai reagir com a hidroxila, se o meio estiver em pH acima de 10, formando Ag2, Ag ou H2, e se eu continuar aumentando do pH, fazendo o meio ficar mais básico, o equilíbrio vem mais para a direita ainda, formando óxido de prata. Enfim, a prata, que deveria reagir com o cloreto, vai reagir com a hidroxila e o método não vai funcionar. Então, o pH tem que ser entre 6,5 e 10. Dúvida até aí? Não. Não? Um outro fator importante é a concentração do indicador. Para que a concentração de Ag+, seja 1,34 vezes 10 a menos 5, ou seja, essa é a concentração no ponto de equivalência. O que é a concentração no ponto de equivalência? No ponto de equivalência é quando a concentração de Ag+, é igual à concentração de cloreto. É o momento em que todo o cloreto reagiu com o Ag+. Então, eu terei a seguinte situação. AgCl, Ag+, mais Cl menos aquoso, KPS, 1,8 vezes 10 a menos 10. E aí a gente viu que a concentração aqui é X, a concentração aqui é X, né? Esse precipitado aqui vai produzir X mais X, que é a solubilidade, e aí X ao quadrado vai ser 1,34. E aí o X vai dar 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E nós temos o Ag2CrO4, que vai produzir 2 Ag+, mais CrO4, 2 menos. Proporção de 1 mol para 2 mols para 1 mol. No ponto de equivalência, qual é a concentração de Ag+? 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Quanto que é o KPS? 1,1 vezes 10 a menos 12. Então, para que esse produto aqui dê 1,1 vezes 10 a menos 12,
a concentração de cromato deverá ser 6,1 vezes 10 a menos 3. Qual é o problema? Entenderam isso daqui? No ponto de equilíbrio, a concentração de Ag+ é 1,34 vezes 10 a menos 5. Para o Ag+ poder reagir com cromato, esse produto iônico aqui, que é o KPS, tem que dar 1,1 vezes 10 a menos 12. Para isso, esse valor tem que ser 6,1 vezes 10 a menos 3. Qual é o problema? Esse cromato, a coloração dele é amarela. Nessa concentração aqui, a solução fica muito amarelada. E esse amarelado vai dificultar a gente visualizar o ponto final da titulação. Então, o que se faz na prática? Para a solução não ficar tão amarelada, essa concentração de cromato ela é diminuída para aproximadamente 2,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Mas se eu diminuir a concentração de cromato, para que ele reaja com Ag+, eu vou ter que aumentar a concentração de Ag+. Ou seja, eu vou ter que neutralizar, vou ter que consumir todo o cloreto. Quando todo o cloreto for consumido, eu ainda vou ter que acrescentar 1 ou 2 gotinhas de Ag+, para poder aumentar essa concentração aqui, para que o Ag+ reaja com essa concentração menor de cromato e forme o precipitado. Então, na curva de titulação, nós temos o pH. O que é o pH? Se pH é menos o log da concentração de H+, pH é menos o log da concentração de Ag+. É o operador matemático P. P de X é menos o log de X. Quanto maior for a concentração, vou fazer o contrário. Quanto menor for a concentração, quanto maior for a concentração, menor é o pH. Então, à medida em que eu vou adicionando Ag+ no sistema, a concentração de Ag+ vai aumentando. Se a concentração vai aumentando, o potencial de Ag+ vai diminuindo. Quando chegar nesse ponto aqui, é porque a concentração de Ag+ é igual à concentração de cloreto. Só que, como eu diminuí a concentração de cromato, eu vou ter que botar mais uma gotinha ou 2 gotinhas de Ag+. Aí eu vou chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto que nós teremos a formação do precipitado. Então, o ponto de viragem no método de Mohr vai acontecer após o ponto de equivalência. Só que essa curva aqui é uma sigmoide, ela tem uma forma de S. Numa sigmoide, quando nós estamos próximo ao ponto de equivalência, a inclinação da curva, ela desce ou sobe, né, dependendo do caso, muito repentinamente. Então, se eu calcular o volume no ponto de equivalência, ou se eu calcular o volume nesse ponto final um pouquinho mais à direita, eu vou ter praticamente o mesmo valor. Então, eu sempre tenho que finalizar a titulação no ponto de equivalência, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas eu sempre tenho que encerrar a titulação nessa faixa aqui. Porque nessa faixa a variação do volume ela é
desprezível. Conseguiram entender, pessoal? Tem dúvidas? Deixa eu ver o rostinho de vocês aqui. Tá tranquilo ou não? Tá bom, então. E aí nós podemos voltar ao exercício aqui. Então, eu tenho 10 ml de cloreto de sódio, cuja concentração é desconhecida. Na verdade, essa concentração ela consta no rótulo. Então, nós podemos usar o método de Mohr para conferir se aquela concentração de soro fisiológico indicada pelo fabricante está correta. Vamos acrescentar 15,4 ml de nitrato de prata. Esse será o final da titulação, quando a solução ficar avermelhada, de concentração 0,1 mol por litro. E vamos determinar a concentração de cloreto. Então, o que vai acontecer? Quanto de NaCl que eu tenho no sistema? Aliás, quanto de Ag mais eu tenho no sistema? Qual é a concentração de Ag+? 0,1 mol por litro, por cada 1.000 ml. A titulação consumiu 15,4 ml. Quantos mols de Ag+ a titulação consumiu? – 1,54 vezes 10 a menos 3 mols. Só que a reação é Ag+, mais Cl-, produzindo AgCl. Se a proporção é de 1 mol para 1 mol, o número de mols de Ag+ é igual ao número de mols de cloreto, que é igual a 1,54 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, aqui eu tenho 1,54 vezes 10 a menos 3 mol por litro de cloreto, ocupando que volume? 10 ml. Então, eu faço a conta aqui para o NaCl, ou para o cloreto. Eu tenho 1,54 mols, vezes 10 a menos 3, em 10 ml. Porcentagem não é para 100 ml? Por cada 100 ml? Então, eu terei 1,54 vezes 10 a menos 2. Multipliquei por 10. A massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Então, eu vou pegar esse valor, 1,54 expoente menos 2, multiplicar por 58,5. Tá vendo um negócio aqui? Aqui é mol. Deixa eu conferir aqui rapidinho. 0,1 mol. Tá.
Deixa eu usar a calculadora errada aqui. Então, se eu pegar 1,54 vezes 10 a menos 2 mols e multiplicar por 58,5 gramas por mol, vai simplificar mol com mol e vai sobrar 0,9 gramas. Isso em 100 ml. Então, qual é o teor percentual? 0,9 gramas por 100%. Então, 0,9% massa por volume. Esse é o teor de cloreto de sódio no soro fisiológico. Pode falar. Uma coisa que eu me perdi um pouco no raciocínio. Você fez a relação de mol com grama com... eu esqueci o valor lá, era... Massa molar. Não, o valor. Volta lá no slide que aí eu consigo ver. Você fez a relação tipo 58,5 gramas por mol com 1,34 vezes 10 a menos 2? Isso. Ah, assim, tá. Vamos lá, NaCl, calcula a massa molar, ok? Não, sim, eu só tinha me perdido em qual dos dois valores você tinha usado. 58,5 gramas. Uhum. Aí 1,54 vezes 10 a menos 2 mol é M. Uhum. Essa quantidade aqui está em 100 ml, ok? Sim. Esse M aqui vai dar 0,9 gramas. Ah, tá. Obrigado. Por nada. Em 100 ml. Uhum. Dúvidas? Pessoal, esse aqui seria o método de Mohr. Não é difícil de fazer os cálculos, mas o objetivo também não era só fazer o cálculo de titulação. Era que vocês entendessem o conceito que está por trás desses cálculos aqui. Algum questionamento sobre o método de Mohr? Tá tranquilo? Tá difícil? Ok? Vamos prosseguir então. Método de Vollard. Opa, esqueci de trocar aqui. Ele também é uma titulação de precipitação baseado na reação entre Ag+, e X-, cloreto, brometo e iodeto. Só que é uma titulação de retorno. Aqui é uma titulação direta. Eu titulei uma vez só. Peguei o cloreto de sódio e já titulei com uma quantidade específica, né, que eu determinei, de nitrato de potássio. No método de Vollard, nós teremos uma titulação indireta, ou uma titulação de retorno. Uma titulação de retorno seria o seguinte: eu não sei quanto de cloreto de sódio eu tenho aqui. Eu tenho 10 ml, mas eu não sei quantos mols eu tenho aqui. Eu tenho uma noção, porque eu sei que é um soro fisiológico, ou é uma água de mar. Eu tenho que ter uma noção também da amostra que eu estou analisando para ter uma estimativa também da concentração, para eu poder, né, elaborar um procedimento mais adequado. Só que ao invés de adicionar 15,4 ml, que eu fui fazendo passo a passo, eu adiciono um excesso. Eu adiciono 25 ml de nitrato de prata. Eu vou adicionar mais do que o necessário. E aí vai sobrar Ag+. E aí eu titulo esse excesso, esse residual de Ag+. Então, eu vou adicionar um excesso de nitrato de prata. Esse nitrato de prata vai reagir totalmente com o cloreto e vai sobrar Ag+. Se eu descobrir, eu sei o quanto que eu adicionei, 25 ml. Aí eu descubro quanto que sobrou, quanto ficou de residual, fazendo a titulação de retorno. Eu vou descobrir quanto que reagiu com o cloreto.
Então, aqui, o exercício é o seguinte: determine o teor de cloreto de sódio, massa por volume, novamente, em uma amostra de água do mar. Então, nós temos os seguintes procedimentos. A amostra de água do mar foi filtrada para a remoção do material particulado. Filtrei para retirar areia, resíduos de água, de animais, material mais grosseiro, particulado. Esse filtrado deu origem à solução 1. Aí eu peguei 25 ml dessa água do mar filtrada, com uma pipeta, transferi para um balão de 100 ml e completei com água destilada. Então, eu fiz uma diluição. Eu diluí 4 vezes. Peguei 25 ml de água do mar, filtrada, né? E completei o volume para 100. 25 vezes 4 vai dar 100. Então, eu diluí a amostra 4 vezes, dando origem à solução 2. Então, o que é a solução 2? É a água do mar diluída 4 vezes. Aí, eu peguei 25 ml da água do mar diluída e coloquei num Erlenmeyer. E aí eu adicionei 50 ml de nitrato de prata, 0,1 mol por litro. Aí já não botei solução, botei sistema 3. Ou seja, se eu adicionei nitrato de prata na solução de água do mar, o Ag+ vai reagir com o Cl-. Só que eu coloquei excesso de nitrato de prata. Todo o cloreto vai reagir e vai sobrar Ag+. Aí esse precipitado de AgCl, né, o sistema 3 formou um precipitado de AgCl. Foi filtrado, depois eu explico por que tem que filtrar, para dar o sistema 4. Então, o sistema 4 é o sistema 3 que foi filtrado, foi retirado o precipitado de AgCl. O que sobrou no sistema 4? O excesso de Ag+. Aí o sistema 4 recebeu a adição de ferro 3+, aquoso, que vai ser um indicador, e ele foi titulado com tiocianato de sódio 0,1 mol por litro, e o volume gasto foi 18 ml. Então, são 18 ml de tiocianato de sódio para titular o excesso, o residual de Ag+. Deu para entender o procedimento? Mais ou menos, pelo menos? Só uma perguntinha. Pode falar. A adição dos indicadores é só para visualização deles, né? Para visualização. Tipo, não tem nenhum impacto nas contas que a gente faz. Não, o indicador ele sempre está presente em uma pequena quantidade, uma pequena concentração. Uhum. Então, você vai titulando até chegar no ponto de equivalência. Quando você chegar no ponto de equivalência, você gastou, por exemplo, 15 ml na titulação. Aí, com mais 1 ou 2 gotinhas, esse excesso que você coloca nessa 1 ou 2 gotinhas, né? Quando você ultrapassa o ponto de viragem, é que essa 1 ou 2 gotinhas vai reagir com o indicador. Então, 1 ou 2 gotinhas de titulante a mais em relação a 15 ml é um erro desprezível. Então, quando a gente vai elaborar um procedimento de titulação, a gente tem que tentar projetar para que o volume da titulação dê um valor assim, tipo 15 ml, 20 ml. Porque se eu tiver um volume muito pequeno na titulação, 2 ml, e aí eu tenho que colocar mais 1, 2 gotas a mais, 1, 2 gotas em relação a 2 ml, não é tão desprezível quanto 1, 2 gotas em relação a 15 ml. Então, eu tenho que projetar a titulação para chegar no volume final aí de 15 ml, 10 ml, 25 ml.
Então, se a gente pensar numa bureta de 25 ml, a escala dela é de 0,1 em 0,1 ml, eu não vou usar uma bureta de 25 ml para titular 2 ml. Se a minha titulação der 2 ml, eu vou usar uma bureta de 5 ml. Então, a bureta sempre tem que estar de acordo com o volume do titulante também. Senão o erro fica muito grande. Então, eu tenho que errar 1, 2 gotinhas em relação a um volume mais considerável, para minimizar ficar o dentro erro. daquela faixa que você falou, da linha azul. Isso, daquela linha. Isso aí. Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Então, só se tiver um erro assim muito grande que ele vai interferir mesmo de fato. Tipo assim, o erro vai ser... não vai ser tão desprezível igual da 1, 2 gotinhas. Isso. Pensa no seguinte. Você vai ter que colocar uma gota a mais, ok? Qual foi o volume final da titulação? 2 ml. Aí você está errando uma gota em relação a 2 ml. E outra situação. Foram 20 ml e você vai errar uma gota em relação a 20 ml. Uma gota em 20 ml e uma gota em 2 ml, a diferença é de 10 vezes o erro. Errar uma gota em 2 ml é um erro 10 vezes maior do que errar uma gota em 20 ml. Uhum. Então, essa gota tem que ser desprezível, um volume desprezível em relação ao total. Ah, tá. Em relação à titulação, quais são os valores usuais? Em torno de 0,1 mol por litro, tanto para o titulante quanto para o titulado. Então, valores entre 0,05 e 0,2 mol por litro são concentrações apropriadas para a gente trabalhar com titulação. Porque se eu trabalhar com um titulante muito diluído, eu vou precisar de um volume muito grande. E aí, no final, uma gotinha não é suficiente. Eu vou ter que precisar de 1 ml para poder fazer o ponto de viragem. Eu vou ter 1 ml de erro. Se a solução for muito concentrada, uma gota vai ter uma quantidade de matéria muito grande. Então, a solução no titulante não pode ser nem excessivamente diluída, nem excessivamente concentrada. Na prática, quais são os valores usados? 0,1 mol por litro. Um pouco menos, pode ser a metade, pode ser o dobro. São valores apropriados para a gente utilizar numa titulação. Valores que já foram testados e que funcionam bem, com o menor erro possível. Mais alguma pergunta? Não, obrigado. Tá. Conseguem ver aqui? Sim. Então, pessoal, vou projetar aqui. Então, a amostra de água do mar foi filtrada. Vamos fazer o procedimento aqui. Pega um quitasato ou quitasato, rolha de borracha, funil de bunker, aquele funil de porcelana, coloco um papel de filtro quantitativo, coloco a água do mar, faço uma sucção aqui para acelerar a filtração com uma bomba a vácuo. Esse sistema vai gerar a solução 1, que é a água do mar filtrada para remoção de particulado, o item A. Aí eu peguei 25 ml desse filtrado. Desse filtrado, eu retirei 25 ml. E meu filho está gritando aqui, papai veio brincar comigo agora, meu Deus. E aí eu pego um balão de 100 ml,
coloco 25 ml da água do mar, completo o volume para 100 ml. Então, foi de 25 ml. E aí eu acrescentei água destilada até completar o volume para 100 ml. Então, houve uma diluição de 4 vezes. Dessa solução aqui, que já é a diluída, que é a solução 2 aqui, eu retiro 25 ml. Por que eu estou fazendo essa diluição de 4 vezes? Porque a concentração de cloreto, ela, na água do mar, ela é maior do que no soro fisiológico. Então, se eu titular a água do mar direto, eu vou consumir um volume muito grande de titulante. Então, eu faço uma diluição. E aí, eu peguei esses 25 ml, coloquei aqui no Erlenmeyer e titulei. Titulei não. Acrescentei excesso de HNO3. Quanto de HNO3 que eu adicionei? 50 ml. E a concentração? 0,1 mol por litro. Só que esses 50 ml aqui é uma quantidade excessiva. O Ag+, vai reagir com o cloreto e vai produzir um precipitado de AgCl. Só que tem mais Ag+, do que cloreto, mais mols de prata do que de cloreto. Então, aqui vai sobrar um residual. Ou seja, vai formar o precipitado aqui e vai sobrar Ag+ na solução. Aí, o que eu fiz com esse sistema aqui? Filtrei. Quando eu filtrei, o que sobrou aqui? No filtrado, somente o Ag+. Qual Ag+? O residual. E o precipitado eu separei. Esse Ag+ residual recebeu, né? Então, o sistema 4. O sistema 4 é o sistema 3 que foi filtrado. Esse residual aqui recebeu, né, ferro 3+, como indicador. E ele foi titulado, esse Ag+ foi titulado com tiocianato de sódio. E nessa titulação foi gasto 18 ml de tiocianato de sódio. E qual a concentração? 0,1 mol por litro.
Dúvidas aqui no procedimento? Não. Só um instantinho que eu vou fazer um cálculo aqui. Uhum. Então, vamos lá. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai começar os cálculos por aqui. O que eu tenho nesse último sistema? Eu tenho AG mais. Qual AG mais? O residual. É o que reagiu com o que não reagiu com o cloreto. Aqui eu tenho, cadê? O total de AG mais que eu adicionei. Desse total aqui, uma parte reagiu com cloreto, até consumir todo o cloreto. Uma parte sobrou. Então, vamos calcular o seguinte. Quanto que é o AG mais total? Concentração é 0,1 mol. O litro. Foi consumido 50, consumido não, acrescentado 50 ml. Quanto que vai dar aqui? N. N de AG+, total, vai dar 5 vezes 10 a menos 3 mol. Desse total aqui, 5, digamos, 3 reagiu com cloreto, 2 sobrou. Eu tenho que descobrir quanto que sobrou. Então, AG+ residual. A reação que ocorre é a seguinte. AG+ reagindo com tiocianato. Então, é AG+, aquoso, reagindo com tiocianato, aquoso, produzindo AgSCN, que é um precipitado. E nesse meio, também tem o ferro. O que vai acontecer? AG+ reage com tiocianato, forma GSCN, tiocianato de prata. Quando todo o tiocianato for consumido, a próxima gotinha de AG+, vai reagir com o... Desculpa, eu estou adicionando o tiocianato. Quando todo o AG+ for consumido pelo tiocianato, a primeira gotinha de tiocianato vai reagir com ferro 3+. Então, ferro 3+, reage com SCN- e forma FeSCN 2-. Proporção aqui de 1:1. Mais 3 com menos 1 vai dar -2. Esse íon aqui, ele tem a cor vermelha, bem intensa. Então, esse excesso de AG+, vai reagir com tiocianato,
Quando todo o Ag+ for consumido, a primeira gotinha de tiocianato vai reagir com o indicador ferro 3+, formando um complexo de cor vermelha, indicando o final da titulação. Titulação de quê? Do Ag+ residual. Quanto de Ag+ residual que eu tenho? A proporção aqui é de 1 mol para 1 mol. Se eu descobrir quantos mols eu tenho de tiocianato, eu descubro quantos mols eu tenho de Ag+ em excesso. Quanto de tiocianato foi consumido? 18 ml. Qual a concentração? 0,1 mol por litro. Então, calculando S, Cn-. 1 mol é 0,1 mol por litro. Se foi consumido 18 ml, N. Número de mols de tiocianato vai ser 1,8 vezes 10 a menos 3 mols. Que é igual ao número de mols de Ag+. Então, o número de mols de Ag+ residual é igual ao número de mols de tiocianato, que é igual a 1,8 vezes 10 a menos 3 mols. Então, eu adicionei 50 ml de nitrato de prata. Ou eu adicionei 5 vezes 10 a menos 3 mols. Esse Ag+ reagiu com o cloreto, consumiu todo o cloreto, e quanto que sobrou de Ag+? 1,8 vezes 10 a menos 3. Se isso aqui sobrou, quanto que reagiu com o cloreto? 5 menos 1,8. Então, aqui, a quantidade de Ag+ que reagiu foi 3,2 vezes 10 a menos 3. E aqui, 1,8. Então, eu posso fazer a seguinte relação. Número de mols de Ag+ total é igual ao número de mols de Ag+ que reagiu, nesse caso com cloreto, mais o número de mols de Ag+ residual. Esse valor aqui nós encontramos 5 vezes 10 a menos 3 mols. Esse valor veio lá da titulação. 1,8 vezes 10 a menos 3 mols. E aí eu encontro esse valor aqui, subtraindo 5 menos 1,8, que vai dar 3,2 vezes 10 a menos 3 mols. Que é o quanto de Ag+ reagiu com o cloreto. E aí eu descubro quanto de cloreto que eu tenho aqui. Dúvidas até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos a essa reação aqui, ó, Ag+ com cloreto. Cloreto da onde? Da água do mar, diluída 4 vezes. Ag+ mais Cl- produz AgCl. Quanto de Ag+ que reagiu? 3,2 vezes 10 a menos 5 mols. Esse valor aqui. Como a proporção é de 1 para 1,
eu tenho naquela alíquota de água do mar também 3,2 vezes 10 a menos 5 mols. Então, eu descobri quanto de cloreto eu tenho na amostra de água do mar diluída. Isso daqui está em quantos ml? 25 ml. Aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Água do mar diluída 4 vezes. 25 ml. Eu titulei 25 ml de água do mar diluída. Nesses 25 ml, quanto que eu tenho de cloreto? 3,2 vezes 10 a menos 5 mols. Então, eu tenho 3,2 vezes 10 a menos 5 mols em 25 ml. Em 100 ml, quanto que eu tenho? 1,28 vezes 10 a menos 4 mols. Se eu multiplicar pela massa molar do cloreto de sódio, que é 58,5 gramas por mol, vai dar 7,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Só um instantinho, pessoal. Conferir uns cálculos aqui. Tá. Tem um erro aqui. Aqui, ó, quando nós fizemos esse cálculo aqui, tá tudo 10 a menos 3, certo? E na hora que eu copiei para cá, eu coloquei 10 a menos 5. Por isso que está dando errado aqui. Aqui não é 10 a menos 5. Aqui é 10 a menos 3. Vou corrigir aqui. Aqui é menos 3. Aqui é menos 3. Aqui é menos 3. Aqui é menos 2. E aqui vai dar 0,75. Ok aí? Deu para identificar esse erro? Eu copiei errado daqui para cá. Então, qual é a concentração de cloreto de sódio? 0,75 gramas por 100 ml. Ou 0,75 por cento. Essa é a resposta? Ainda não. Quem tem concentração 0,75% é a água do mar diluída 4 vezes. Eu não titulei água do mar. Eu titulei a água do mar diluída 4 vezes. Então, se a água do mar diluída tem concentração de 0,75%, quanto será a concentração da água do mar
original, 4 vezes maior. Então, ó, 0,75 gramas em 100 ml. Então, o título percentual é 0,75% massa por volume na água do mar diluída 4 vezes. Então, se eu multiplicar por 4, o título percentual vai dar 3% massa por volume, que é a água do mar original. Vou botar assim, filtrada, né? Filtrada, mas sem diluir. Então, seria o teor. E realmente o teor de sal na água do mar é em torno de 3%. Dúvidas, pessoal? Tá difícil? Não. Um jeito mais fácil, né? Mais fácil? Olha aqui, ó, que não deu tempo. Esse aqui é um exercício. Por que eu escolhi química mesmo? Eu também pergunto isso também. Pior que eu tô nessa já há muitos anos. E tá começando a ficar velhinho já, para mudar de profissão. Pessoal, a minha intenção é ainda resolver o próximo exercício, mas não vai dar tempo, não. Eu vou gravar essa videoaula, que, assim, gravando videoaula eu consigo fazer bem mais rápido. Acho que o vídeo fica bem mais curto, né? Então, os próximos passos aí será a gravação de videoaulas, eu vou disponibilizar para vocês. Tá joia? Eu até prefiro a modalidade de videoaula, porque eu acho que eu consigo ser mais objetiva no estudo. Nos vídeos que eu gravo? Tipo, eu consigo entender mais quando eu tô acompanhando o processo sem me desprender, sabe? Na aula ao vivo eu fico meio dispersa. Ah, tá. Então, a questão é que tem uma divisão assim, de opiniões. Alguns alunos estão preferindo a aula síncrona porque ajuda a criar uma rotina, né? E, de fato, ajuda. Só que o ruim, assim, que é uma aula mais lenta. Eu não expliquei tanta coisa. E foi 1h30 aqui de aula. Eu nem expliquei tanta coisa. Se eu tivesse aqui concentrado só gravando de uma forma mais objetiva, eu teria explicado isso de uma forma, num tempo bem menor. Só que aí vocês Exatamente dependem, isso. só que aí vocês dependem de ir lá assistir os vídeos. E aí, não tendo uma rotina, não tendo uma obrigação de entrar na sala, às vezes a gente fica meio com preguiça, não vai lá, deixa de olhar, assiste um pouquinho, desiste. Então, tem esses dois lados aí. Mas, enfim, eu vou continuar gravando algumas aulas, até porque aqui em tempo real não vai dar para fazer tanta coisa. Eu só peço encarecidamente que vocês me ajudem aí, que eu passei por um momento difícil. Então, que a semana que vem, né, fiquem sempre olhando a sala, que eu vou tentar ir atualizando. Eu vou me dedicar mais a essa disciplina agora, porque as outras eu estou, assim, bem adiantado, tá bem tranquilo. São disciplinas que eu já leciono há muitos anos. Essa disciplina é a primeira vez que eu estou lecionando, então não tenho nada preparado. Inclusive, nem é uma disciplina da minha área de formação. Tá joia? Podemos encerrar, então? Eu que agradeço. Vocês querem ligar a câmera? Quem que estava com gato aí? Era você? Que estava com gato? Deve ter sido ela. Ela saiu da sala. Só um instantinho, vou ver se eu acho o meu gato aqui. A minha gata tá apagada aqui atrás. Nossa, a Pipoca, ela veio aqui, ela começou a miar na porta.
Aí eu abri a porta pra ela. Ela veio aqui e passou aqui, assim. Aí ela começa a passar. Ela subiu em cima do teclado e saiu da aula. O nome da sua gata é Pipoca, Yasmin? Não é minha, é da minha madrasta, mas ela... O nome do gato da minha namorada é Pipoca. A minha madrasta ama pipoca de comer, né? Aí quando a gente adotou a gatinha, ela colocou muito. Ali saiu meu gato. Outro dia eu apresento ele para vocês. Gabriel, o nome dele. Vou pegar a minha, pera. Cadê a da Sofia? Opa, sem um fone Gabriel, não escuta. fica aí, você tem um parente que é um A gato. Sofia também tem uma gatinha. Não, mas Ela o meu vai pegar. gatinho é humano. Meu filho. Eu ia mostrar ele para vocês. Vocês verem que coisa linda que ele é. Olha quem vem. Tamanho da pessoa. Gosto muito de gato. Minha esposa pegou um no meio da rua aqui, ele me deu R$500 de gasto em 15 dias. Eu ainda tive que levar ele lá em Santa Teresa para doar. Gente! Tá joia, então, pessoal. Foi um prazer, tá, conhecê-los. Espero que a gente consiga organizar aí a disciplina e que dê tudo certo no final. Tá joia? Muito Peço obrigada. que vocês caprichem um pouquinho aí. Valeu, professor. Vocês derem um gás na disciplina aí para ver se a gente consegue colocar isso em ordem. Tá joia? Tá bom, Valeu. obrigada. Então, abração, tudo de bom. Bom fim de Tchau, semana para professor. vocês. Tchau. Valeu, obrigada. Tchau, professor. professor. Tchau. Tchau.